Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui no canal Quanta Pra Mim. Meu nome é Wagner Oliveira, eu atuo aqui na Quanta como especialista em educação corporativa. Estou muito feliz em ter você aqui no nosso canal. Seja bem-vindo, o assunto de hoje é muito interessante. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque hoje nós vamos falar sobre fase de aposentadoria dos planos de previdência, especialmente os planos de previdência aqui da Quanta. Como é que funciona a fase de aposentadoria? Quais são os diferenciais? Por que os planos da Quanta são tão diferentes dos planos de mercado? Como é que eu solicito a entrada em aposentadoria? Enfim, todos esses assuntos. Nós vamos bater um papo aqui com dois especialistas. Então, fique aqui com a gente que eu tenho certeza que você vai adorar esse bate-papo. E claro, apresentando aqui os nossos convidados especialistas, quero começar com ela, Ivana Marcelino, analista de relacionamento e sucesso do cliente aqui na Quanta, profissional, gente, com 20 anos de experiência no mercado financeiro. Começou como menor aprendiz, viu? Só pode ter começado como menor aprendiz. 4 anos de casa, 4 anos de Quanta Previdência. E a Ivana é uma das profissionais que coordena todas as iniciativas da Quanta Previdência aos seus aposentados. Então, Ivana, seja bem-vinda. Obrigado, viu, por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Vaguinho. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui com vocês, né, ao lado do nosso amigo Gustavo, e de falar de um assunto tão importante hoje para a nossa entidade, né? A gente costuma dizer que a nossa entrega é o nosso propósito. Então, estou muito feliz mesmo de estar aqui e poder falar desse assunto. Obrigada. Obrigada pelo convite. É um assunto importante demais, né, Ivana? Sim. É aquela entrega de valor de qualquer plano de previdência. Não seria diferente com os planos da Quanta. Bom, também temos aqui ele, que o sobrenome é igual ao meu nome. Né? Gente boa, gente boa. Boa, gente boa. Ivana também, gente boníssima. Ele, Gustavo Wagner, assessor de negócios aqui da Quanta, profissional com 9 anos de experiência no mercado financeiro, tem quase 2 anos aí de casa, 2 anos de Quanta Previdência e um dos profissionais que atendem diversas cooperativas parceiras da Quanta. Gustavo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado, Vaguinho. Olá, pessoal de casa. Olá, Vaguinho e Ivana. É um momento realmente, né, a entrega daquilo que os nossos participantes planejaram e sonharam durante muito tempo. Então, claro que eu estou muito feliz por falar desse assunto que é tão especial para nós aqui na Quanta. É verdade, é uma entrega de valor. Então, fique com a gente, porque o bate-papo promete. E claro, né, se você não é inscrito aqui no canal, já vou fazer um apelo, já se inscreve no canal, ative aí os sininhos, as notificações, para você ficar por dentro de todas as novidades. Então vamos lá, gente, vamos bater um papo aqui. Eu tenho uma primeira pergunta para o Gustavo. Ai. Vamos lá, Gustavo. Olha só, vamos começar esclarecendo o que é fase de aposentadoria e um plano de previdência. As pessoas têm muita dúvida disso. Meu Deus, eu sou obrigado a aposentar? Como é que funciona essa fase? Né? Como é que é isso dentro de um plano de previdência? E quais são as regras, Gustavo, para um participante, por exemplo, da Quanta, solicitar a entrada em benefício? Então, conta pra gente. Vamos começar pelo básico, né? Vamos lá! O que é aposentadoria num plano? Aposentadoria em um plano de previdência nada mais é do que aquele momento em que você vai transformar todo aquele recurso que você economizou, poupou durante aquele tempo de contribuição e agora você vai reverter ele em uma renda, que é basicamente você consolidar aquele projeto que você construiu de previdência. E aqui na Quanta a gente tem a única regra que existe em relação a isso é, você precisa ter 18 anos. A partir dos 18 anos, você já consegue dar entrada no seu recebimento ali de renda. Muito legal isso. Inclusive, já vamos fazer aqui... A gente vai ficar fazendo esse trocadilho aqui até o final do episódio, tá? Inclusive, esse é um diferencial já em relação a outros planos de mercado. Alguns estabelecem uma idade de 55, 60 anos para você aposentar. Planos da Quanta, então, Gustavo? 18 anos. 18 aninhos. Olha só que bacana. Isso. E se você tiver um mês de plano, pode aposentar, não tem problema. Se você tem 18 anos... Não existe carência para entrada, né, e de recebimento em renda. Ou seja, você pode ter um plano no mercado, portabilizar ele para a Quanta e imediatamente começar a receber. Muito bacana. Temos inúmeros casos aqui na Quanta, sim,
de pessoas que Temos. começaram o plano, de repente fizeram uma portabilidade de um plano do mercado para a Quanta e logo em seguida pediram a entrada em benefício. Gente, não tem carência para pedir a sua aposentadoria aqui nos planos da Quanta. Diferente isso, hein, Gustavo? E a gente vai falar, espero que a gente fale daqui a pouquinho sobre esses diferenciais que fazem com que pessoas no mercado aberto de previdência tragam seus saldos aqui para a Quanta para se aposentar aqui. Então tá aí. Então, primeira pergunta aí, Gustavo já esclareceu para nós as regras. É óbvio que você não é obrigado a aposentar num plano de previdência, mas o plano de previdência existe com essa finalidade de você receber uma renda no seu futuro. Ah, mas eu quero resgatar. Ok, nos planos da Quanta, depois de 3 anos, que é a única carência que existe, você pode resgatar todo o saldo, por exemplo. Mas é claro que ele existe justamente para que você transforme esse saldo em renda e usufrua desse benefício. E aí, Ivana, pergunta para ti agora, hein? Vamos lá. Preparada aí? Vamos lá, preparada, sempre. Tirou da minha boca agora. Falar de aposentadoria, a gente está sempre preparado. A gente sabe, Ivana, da importância Sim. desse momento para os participantes. E claro, né, a Quanta, ela tem um cuidado, um zelo muito grande por fazer isso da forma mais profissional possível. Então, a Quanta Previdência, ela tem inúmeras iniciativas justamente para oferecer uma consultoria personalizada para quem quer pedir a sua entrada em benefício. E aí eu queria que você contasse para a gente como é que funciona isso. Então, a gente tem, na verdade, como você falou, né? A Quanta tem esse cuidado. Há mais de 4 anos a gente vem intensificando esse cuidado. Porque assim, o plano, ele é um pouco novo, né? Ele tem 20 anos no mercado. Então, essa fase de recebimento, essa fase de solicitar a aposentadoria, ela é algo mais novo. Nós temos, sim, participantes que estão há 10 anos já recebendo renda conosco. Muito bacana isso também. Eles fizeram o seu planejamento e efetivamente estão recebendo a sua renda complementar aqui conosco há mais de 10 anos. Mas nesse período que eu citei anteriormente, a gente vem intensificando um trabalho muito bacana, muito mesmo. Legal. Então a entidade está com um olhar mais voltado para o aposentado, para o assistido, né? Depois eu vou falar a diferença do aposentado. De um aposentado para um assistido. Para um assistido. Ele vem com essa pegada para o público 60+, então a gente tem diversas aí eventos, publicações, todos voltados para esse público. Para quê? Para que eles fiquem informados, né? Para que eles vejam que a Quanta está realmente olhando para essa entrega do tão importante que é. E a questão das consultorias, Vaguinho, a gente tem sim consultorias até direcionadas para cada participante, porque tudo vai depender do objetivo dele, né? Exato. Como você falou, ele pode chegar nessa fase e querer se aposentar, mas ele pode também querer chegar nessa fase e querer retirar o seu saldo. Então a gente faz muita consultoria. Hoje a nossa consultoria, elas vem assim crescendo de uma forma muito expressiva. Com a pandemia, as consultorias online cresceram mais ainda, então a gente consegue ter esse cuidado, esse olhar, a gente consegue olhar para o nosso participante através de consultorias via vídeo, e muitos também solicitam que o gerente da agência participe junto, então a gente tem essa parceria muito grande com as cooperativas. Então elas são sim, personalizadas, e com o objetivo de cada participante solicita pra gente. Isso é muito legal. Que legal. Interessante também mencionar, gente, uma curiosidade aqui, né? Para você que mora aqui na região da Grande Florianópolis, poxa, mas eu quero uma consultoria presencial na Quanta. Tem uma sala aqui para receber, né, Ivana? Isso, a gente tem a salinha do participante que a gente chama carinhosamente. Então, ele pode sim, e a gente não atende só da região não, Vaguinho. Por incrível que pareça. Vem gente de regiões mais distantes para receber a consultoria. Sim, quando eles estão passando por aqui, ou eles se programam mesmo, olha, eu preciso ir na Quanta, eu quero ir na Quanta, eu quero conversar com você. Olha, que legal. Porque a gente tem um público que é um pouquinho, com idade um pouquinho mais avançada, e eles gostam disso, de sentar, de tomar um café, de vir conversar com a gente, e conhecer também a nossa entidade, né? Porque afinal nós estamos o quê? Nós estamos administrando o patrimônio dele, o futuro dele. Então nós temos sim essa possibilidade e a gente recebe
bastante visita de fora, de participantes de outras regiões. Que legal, Muito bacana né? isso. Que legal isso. Então, para você, participante já de um dos planos da Quanta, de repente você está aí com dúvida, olha, tá chegando aquele momento de eu entrar em benefício e tal. Puxa vida, será que a Quanta promove alguma consultoria para mim? A resposta é sim, tanto virtualmente ou se você quiser, né, vir aqui à Quanta. Temos, claro, uma estrutura e uma sala especialmente criada para te receber aqui. E vale lembrar também, Vaguinho, que todos os gerentes das cooperativas, eles estão também preparados para essa consultoria. Exato. A gente faz o nosso treinamento, o TEP, né? Teve agora o TEP Flix. Então, eles são treinados para passar para os participantes e futuros aposentados como que funciona essa fase também de aposentadoria. Muito bem lembrado. O nosso TEP é o treinamento especialista em previdência. Esse ano nós teremos 4 edições. Semana passada tivemos a 2ª edição, 40 profissionais de todo o Brasil, de cooperativas parceiras que estiveram aqui e durante 3 dias participaram de uma imersão em previdência privada, estão plenamente também capacitados a oferecer a você essa consultoria. E aí, Ivana, hoje, quantos aposentados fazem parte aí da carteira da Quanta? Nós temos quantos aposentados hoje? Então, Vaguinho, eu queria falar um número um pouquinho maior. Hoje a gente tem uma carteira de assistidos, tá? Que são os aposentados, os que recebem renda mensalmente, que solicitaram sua renda complementar, e nós temos também os pensionistas, que são os beneficiários desses participantes, que vieram, né, a faltar e deixaram a sua reserva, o seu recurso, para que os seus beneficiários recebam. Então, hoje, efetivamente, nós temos em torno de 900 assistidos 900, olha, que estão recebendo renda, né, ou pensão, mas aposentados nós aí vai em volta de 700 e beneficiários em torno de 200, né, fechando uma conta mais redonda, né. Mas olha só que número interessante. Apesar da Quanta ser nova, nós já beneficiamos, nós já entregamos mais de 2.600 benefícios, sendo eles pensão, a aposentadoria de renda programada e junto ainda, que eu até lembro agora de falar, a invalidez. Olha Nós só. também temos participantes recebendo invalidez, né, por alguma comorbidade, algo que venha a ter acontecido com eles. Eles estão assistidos pela Quanta porque lá atrás contrataram a sua proteção de invalidez. Então, nós temos esse número aí, né, que já passou pela Quanta, em torno de 2.600 assistidos. E esse número vem crescendo, né, Ivana? Vem crescendo. Muito. Porque na medida em que o plano, naturalmente, né, Gustavo, vou chamar de velho aqui, mas não seria, né? Vai ficando mais experiente. A Quanta, ela vai fazer 20 anos Mais agora. maduro. Mais maduro. Naturalmente, mais pessoas vão pedindo entrada e benefício. Esse Sim. número tem crescido, né? Tem crescido. É que esse número de 900, que eu te passei agora há pouco, ele é cíclico. Porque as pessoas, elas entram em aposentadoria, elas entram em recebimento de pensão, mas elas encerram o seu ciclo, né? Então, ela entra e sai, entra e sai. Perfeito. Mas nós temos hoje um número um pouco maior, né? E um trabalho muito bacana que a equipe ali de relacionamento vem fazendo, né? A equipe do ativo do relacionamento. Nós temos hoje, Vaguinho, em torno de 13 mil participantes há 5 anos de solicitarem a sua aposentadoria. Nossa, 13 mil? 13 mil. Nossa, que número expressivo, hein? Fora esse Interessante. número de 13 mil, nós temos em torno aí de uns 3 mil, mais ou menos, que a gente chama de elegíveis. O que são esses elegíveis? São pessoas que já chegaram na sua idade de se aposentar, que lá na adesão do plano Ele escolheu, mas que no momento resolveram não entrar em aposentadoria, por vários motivos, né? A gente sabe aí, né, Vaguinha, a expectativa de vida vem aumentando, né? A gente está aí com uma média do Brasil de 74 anos, mais ou menos, de pessoas querendo se aposentar. E essas pessoas estão chegando nessa fase aí de 60, 65 anos e veem, opa, eu ainda não preciso, eu ainda estou na fase elaborativa, então para que eu vou pedir o meu recurso agora, né? Vou deixar rentabilizando, porque o saldo fica, né, em rentabilidade. Então, vou deixar rentabilizando e não vou solicitar. E muitos também, né, eu falo desse número porque nós fizemos consultorias com esse número de elegíveis, e muitos também não solicitaram o seu recurso porque querem fazer o quê?
planejamento sucessório. Olha só que Isso é interessante. muito Que bacana. Assim, legal. ó, é quase a metade desse número que eu falo para você que eles querem fazer esse planejamento sucessório. Planejamento sucessório é deixar para a família ou para seus beneficiários Perfeito. essa reserva que ele fez ao longo desses anos todos. Perfeito. Interessante isso, porque, gente, a Quanta, ela não sai aposentando as pessoas porque a idade que você determinou lá atrás, ela chegou, tá? Ah, eu escolhi 65 anos, chegou 65 anos, meu Deus, esqueci de solicitar a entrada em aposentadoria, a Quanta me aposentou. Não, Não. não é assim. Não Enquanto é assim. você não formaliza essa solicitação, o teu plano continua ativo e as contribuições continuam sendo, né, efetivadas ali dentro do plano até que você tome esta decisão. Interessante isso, muito Exatamente. interessante. E Vaguinho, esse público dos 13 mil, dos elegíveis, os 13 mil que estão há 5 anos de se aposentar, o trabalho bacana que a gente vem fazendo com eles é que a gente pega esse número e nós oferecemos uma consultoria para eles. Para quê? Para verificar se o plano deles está adequado para que quando chegar realmente na fase em que eles queiram se aposentar, queiram receber esse recurso aqui na Quanta conosco, esteja adequado. Perfeito. Chegue lá e veja, ok, esse é o montante que eu preciso, esse é o valor de renda que eu vou usufruir mensalmente. Então, isso está sendo bacana porque com essas consultorias, o que a gente está descobrindo? Que tem pessoas que não revisitaram mais seu plano, não fizeram a revisão e quando chegar lá no momento de aposentadoria, não vai atingir o que estava alcançando ou o que estava esperando. Né? Nessas revisões a gente fomenta aportes, a gente fomenta as portabilidades que você pode trazer, né? Mais um pouquinho mais pra frente a gente vai falar, você pode trazer de uma entidade para cá. E o mais bacana, também falando de aporte e de portabilidade, que dentro do nosso plano, mesmo você estando aposentado, agora eu falo para os aposentados, você pode sim usufruir do benefício do aporte dos 12% lá da dedução dos 12% da renda bruta anual fazendo aporte. Boa. E mesmo estando aposentado, você pode também trazer um plano que você tenha fora de outra Um instituição plano de mercado. para cá com portabilidade e receber a sua renda aqui com muito mais segurança. Né? E daqui a Que é o pouco a que gente nós- vai explicar o porquê, Exato. porque tem uma explicação técnica aí que torna o nosso plano muito diferente na fase de aposentadoria em relação a outros planos de mercado. Muito legal isso que a Ivana está mencionando. E aí, Gustavo, tá bom. E aí o participante então disse o seguinte: eu quero me aposentar. Quais as alternativas de renda que eles têm à disposição nos planos aqui da Quanta? Perfeito, Vaguinho. Aqui na Quanta, a gente tem 3 formas de entrada em benefício, né, em recebimento de renda. Vou começar pela mais simples, né? Vamos lá, Mais vamos fácil lá. de se entender. A gente tem, primeiro, o por tempo determinado, e aí eu posso escolher de 5 até 80 anos para receber esse saldo, né, em uma parcela de tempo X, Perfeito. e esse saldo segue rentabilizando sempre, né? Tudo aquilo que a Quanta ainda não pagou para esse participante segue rentabilizando pelo perfil que ele está ali alocado. Segundo, por percentual de saldo. Essa é a forma mais buscada para aqueles participantes que querem aliar o saldo que eles têm aplicado dentro da sua previdência com o que, por exemplo, a Selic está rendendo, o CDI está rendendo. O que isso cria para ele? Uma forma de renda passiva, né? Uhum. Porque ele está ali consumindo, recebendo somente a parte da rentabilidade. Digamos ali, fazendo uma conta bem rápida, assim, bem de padeiro, né? Vamos lá, boa. Se a gente tem um CDI 12% ao ano, quer dizer que se eu e um capital de 1 milhão, quer dizer que se eu tirar 1% ao ano, eu estou tirando basicamente o que ele está, 1% ao mês, desculpa, eu vou retirar somente aquilo que ele está rentabilizando. Eu estou aposentando, pegando apenas a minha Somente a rentabilidade, sem sensibilizar naquele 1 milhão, por exemplo, que ele tem ali aplicado. Então essa é uma forma que também se gosta muito de pegar, que é pegando só uma renda passiva, né? Não dilapidando, não usufruindo daquele valor que está ali E aplicado. o percentual pode ser de 0,1? De 0,1 a 1%. Perfeito. Aí a gente também tem a terceira opção. Veja, a primeira eu quero receber em um tempo determinado, na segunda eu quero pegar só aquela rentabilidade, e a terceira é para aqueles que se preocupam. Eu preciso ter renda enquanto eu estiver vivo. A gente chama de prazo indeterminado por expectativa de vida. A gente pega esse saldo que esse participante tem e alia ele a uma tábua atuarial. O que é essa tábua atuarial? São basicamente estudos atuariais de quanto
uma pessoa naquela idade tem de expectativa de vida. Então, aquele saldo que ele tem na Previdência, ele vai ser anualmente calculado, né, e recalculado com base naquela tábua atuarial, naquela expectativa de vida que ele tem. Desse modo, a gente consegue garantir que, pelo menos enquanto ele estiver ali com expectativa de vida, ele receba renda, né, continue recebendo renda. E todos esses casos, né, em todas essas 3 formas de recebimento, 2 coisas que são muito importantes de serem ditas, né, e que nos diferencia em muito do mercado. Opa, vamos lá. Ele segue tendo a rentabilidade integral do que ele tem. 100% da rentabilidade 100% da rentabilidade. E ele também, em qualquer momento, se ele vem a faltar, o valor que ele não usufruiu ainda, seja pelo prazo que não se cumpriu, seja pelo saldo que ele utilizou, né, e o restante que ficou ali, ou seja pela expectativa de vida que foi interrompida, o valor remanescente ali do saldo dele fica para a família. Isso é muito importante porque no mercado, a gente vai falar mais sobre isso, né, Vaguinho? No mercado, uma prática muito comum é de você aposentar por renda vitalícia. Renda vitalícia. E renda vitalícia, se você aí, né, que está nos assistindo, tem um plano aí, um PGBL, ou até mesmo um VGBL, que está lá naquele seu extrato ou naquela sua proposta escrito renda vitalícia, eu te convido, entenda mais o que é a renda vitalícia. Perfeito. E se você for se aposentar, entenda primeiro o que é isso, porque basicamente se trata de um valor que a gente está vendendo o nosso saldo em troca do que, Vaguinho? De uma renda. A renda é minha, mas o saldo não é mais. Ele é transformado em um valor ali mútuo, né? Ele fica para um fundo mútuo daquela entidade e eu só passo a ser dono de fato da minha renda. Ou seja, se eu vier a faltar... E pouca gente sabe disso. E é interessante, muito bacana o que o Gustavo está comentando aqui. Poxa, mas por que a Quanta não trabalha nesse modelo? Ora, a Quanta não tem finalidade lucrativa. Exatamente. Nós não temos finalidade lucrativa. Nenhum dos nossos planos tem finalidade lucrativa. Por isso que a renda vitalícia não faz qualquer sentido, tanto pela natureza da Quanta, quanto pelo modelo de plano que a gente vai falar daqui a pouco. Né? Correto, Gustavo? Contas individuais. Vem aí a nossa explicação também sobre isso. Só pegando um gancho nas formas de renda com que o Vaguinho falou, desculpa, que o Gustavo falou. Uma das coisas que a gente frisa e ressalta muito nessa questão do sucessório é que se ele vier a faltar e que o beneficiário vai receber os 100% do valor do saldo, essa mesma consultoria que a gente fez com ele, lá no início que ele quis, que ele escolheu, qual forma que ele vai receber, a gente vai fazer também com o beneficiário. Olha que legal. Então a gente tem esse cuidado, a gente tem essa preocupação de que a família realmente fique informada e amparada e passe para a família o que era de expectativa do participante, né? O que ele estava esperando no nosso plano. Muito legal. Esse é o zelo da Quanta, gente. Exato. Por isso que, olha, sou suspeito em dizer, acho que nós todos, né? Como é bacana você olhar para os planos da Quanta e toda a assessoria que é realizada aqui é para cada um dos participantes e aposentados e falar, puxa vida, essa é uma entrega de valor. E uma coisa aqui que foi falado nessa mesa é de que, mesmo aposentado, gente, o saldo continua rendendo e ao contrário de planos de mercado que não te devolve 100% da rentabilidade, nos planos da Quanta você tem a devolução de 100% da rentabilidade. Por quê? Porque o saldo é teu. E aí, Gustavo, um ponto importante, né? É o perfil de investimento. Para o aposentado de um dos planos da Quanta Previdência, como é que fica a questão do perfil de investimento? Explica para nós. Vocês já devem ter, né? Vocês que estão vendo esse podcast já devem ter visto outros podcasts aí onde a gente tratou, né? A gente tem agora 5 perfis de investimento. Agora, Vaguinho, para quem está ou já em aposentadoria ou para quem está prestes a entrar nessa fase, é claro que a gente não pode colocar esse capital, esse patrimônio em perfis que são muito arrojados. Perfeito. Então a nossa recomendação para quem está perto de se aposentar é de que se mantenha em perfis conservadores, como por exemplo o nosso perfil renda fixa ou até mesmo o perfil conservador DI. Para quem entra, né, para quem passa pela consultoria ali de entrada em benefício, esses todos são alocados no perfil conservador renda fixa, porque a gente entende que nesse momento não é mais a hora de correr risco, ele já está com aquele capital ali constituído, montado, então imagina quanto isso sensibilizaria para um aposentado
ter uma estabilidade ali no Bovespa, que é super comum, ter uma estabilidade no mercado de crédito privado, né, ou até multimercado, que vai sensibilizar nesse saldo e vai sensibilizar no quê? Na renda desse aposentado. É um momento de você preservar o patrimônio. Exatamente. E não optar por um perfil mais arrojado. Porque se tiver uma oscilação, como bem explicado aqui pelo Gustavo, se tiver uma oscilação muito grande, talvez não dê tempo de você recuperar. Exatamente. Isso até a entrada em aposentadoria. Esse também é um cuidado da Quanto em todas as consultorias e também as cooperativas parceiras sempre mencionam isso lá na ponta. É um ponto bem interessante na nossa fase de recebimento. Gente, aí agora essa pergunta aqui é para os dois, eu quero ouvir os dois. O brasileiro ouve muito falar sobre plano de previdência complementar, mas pouca gente ouve falar sobre a entrada em benefício, sobre a fase de aposentadoria. Se fala muito em previdência, mas não se fala muito dessa fase. Por quê? Não se conta, né, nos comerciais tão bonitos que a gente vê no mercado, né? Não se fala sobre ninguém entrando em benefício. Exato. Base. Só fala compre. Faça. Né? Tem um porquê. Tem um porquê. Eu quero trazer 2 dados que para mim, são símbolos dessa realidade que a gente consegue observar, Vaguinho, olhando assim, né, para o mercado. O primeiro hoje a gente tem, explicando, né, voltando um pouco atrás, explicando, a gente tem um mercado aberto de previdência, a gente tem um mercado fechado. O que é o mercado aberto? PGBLs, VGBLs, planos tradicionais, isso que você vê em qualquer banco sendo comercializado. E a gente tem um mercado fechado, que é regulamentado por outra entidade, pela Previc, onde a Quanta, por exemplo, se inclui porque ela é uma previdência instituída, fechada, né? E aí a gente também tem a Petros, a gente tem a OABPrev, né? Outras instituições ali fechadas que podem ser associativos ou não, podem ser de funcionários de uma empresa ou não, fundos de pensão. Então a gente tem esses dois pilares, segmentos, aberto e fechado. De patrimônio, o que a gente tem hoje? Patrimônio. 53% está na aberta e outro tanto está na previdência fechada. É basicamente muito parelho ali. Tá. E o que a gente tem de entrada em benefício? Indicadores de entrada em benefício comparando esses dois sistemas. 95% das rendas geradas, e a fonte é o relatório do RGPC, o Relatório Geral de Previdência Complementar, que o próprio Ministério da Fazenda divulga, a gente tem 5% de entrada de benefício de renda sendo feito na entidade aberta, e os outros 95% de renda gerada vem da entidade fechada. Que interessante isso, não? A gente tem meio a meio em patrimônio, mas a gente paga 95% das rendas. Então, a previdência fechada, ela tem muito mais esse viés de gerar valor de renda lá para de fato, aposentadoria, do que a previdência aberta. E outro número também que eu trago, esse é o segundo, que corrobora muito para essa análise, 70% dos VGBLs que são feitos hoje no mercado, eles são sacados, resgatados antes de completarem 2 anos. Muito cedo. Muito cedo. 2 anos. Você, de fato, está utilizando um produto para um investimento, né? Pensando no investimento ali de curto prazo. Curto prazo. E então, o mercado, ele de fato tem tido o mercado aberto, ele tem tido uma dificuldade muito grande em impulsionar essa visão de produto de previdência, de planejamento de longo prazo. Tem sido utilizado muito como uma ferramenta de curto prazo, no caso do VGBL, e no caso do PGBL, pior ainda, muitas vezes como moeda de troca. E muita gente, infelizmente, muita gente acaba assinando coisas sem ler. Sem saber. Não sabe nem que tem, né? Ou às vezes precisa de um produto e esse produto, a moeda de troca é a previdência, né? Então, e a gente vê isso muito nos nossos comparativos de plano, quando chegam ali para a gente fazer, de que o plano, a gente ainda brinca, como que a pessoa foi assinar isso aqui? Pois é. Planos com 2%, 3% de taxa de administração. De carregamento, planos que não atingem o CDI nos últimos... Você quer 100% CDI. Sim, altíssimo. E por isso que a gente tem muito essa procura e esse movimento desses planos virem para Quanta. Principalmente para se aposentar. Porque ele sabe que aqui ele vai ter a segurança de que o saldo dele vai estar aqui e vai continuar no CPF dele.
Então, essa é a Perfeito. segurança que ele tem, né? É a diferença, a maior diferença que tem, né, do nosso plano aí para o plano de mercado. E aí agora a gente começa a entrar num assunto que nós falamos lá atrás, que revelaríamos agora, que são as contas individuais, o modelo de plano. Sim. Por que que isso é tão atrativo, né? Então, essa pergunta também vale para os dois. Os diferenciais que existem em um modelo de plano de contas individuais, como é o caso dos planos aqui da Quanta, em detrimento de outros modelos de planos de previdência no mercado, cuja fase de aposentadoria a gente tem ali um fundo mutualista. Exato. Qual é a diferença para o participante? Queria ouvir vocês. A primeira diferença, a gente até já antecipou, é a questão de que o saldo dele continua com ele. Né? Ele não vai para um fundo mútuo, ele não vai para a instituição que está dando para ele aquele plano de previdência, entregando para ele ou vendendo para ele aquele plano de previdência. Então, esse para mim é o grande diferencial. O saldo continua com ele e ele tem essa segurança. A gente sempre fala nas consultorias que o patrimônio dele aqui é blindado e segregado. Exato. Então, ele tem a segurança de que ele vai receber o saldo dele e ele tem a segurança de que 100% do valor que estiver aqui conosco na falta dele, os seus beneficiários vão receber. Então, esse para mim é o primeiro grande diferencial. Fato. Eu gosto muito de explicar essa questão de fundo mutualista e conta individual com um exemplo, né? Digamos que a gente tem aqui, ó, nossas 3 canecas, né, Vaguinho? Boa, boa. Como que um fundo mutualista ele faz? Ele vai ter como se a gente tivesse um balde aqui, e aí cada pessoa trouxe um pouquinho de chá na sua caneca. E a quantidade de chá que eu tenho nessa caneca, eu vou jogar dentro desse balde. E ela vai falar, olha, se você está contribuindo com essa quantidade aqui de chá, você vai ter uma renda de X. Se você quiser um pouco mais, coloca um pouco mais de chá nessa caneca. E aí eu jogo aqui dentro. Ou seja, tudo aquilo que eu acumulei uma vida inteira, eu vou jogar num balde para eu utilizar só uma rendinha daquilo ali. Corro o risco do quê, Vaguinho? Desse balde acabar se eu viver demais. Que é o risco atuarial. O risco atuarial, que é, meu Deus, nós 3 aqui vamos viver além da nossa expectativa de vida. Ou seja, a gente vai colocar mais do que tinha dentro desse balde para consumir na nossa longevidade. E o segundo risco é, nossa, eu derramei uma xícara inteira e eu usufruí só uma gota. Quem que vai ficar com esse restante? A instituição. Vocês que estão aqui, a instituição. Então, eu corro o risco ou de viver demais e não ter acesso a tudo que eu contribuí, ou eu vou correr o risco de não deixar para minha família aquilo que eu contribuí. E dentro das contas individuais, que é o sistema que a gente tem na Quanta, não existe a figura desse balde. Exatamente. Cada pessoa vai receber conforme aquilo que acumulou. Não existe o risco de você deixar para outra pessoa, porém você também tem que ser ciente de que aquilo que você conseguiu juntar durante a sua fase de contribuição vai ser aquilo que você vai usufruir. Por isso é tão importante que a gente foque, né, Vaguinho, na educação previdenciária durante essa jornada, para que as pessoas entendam, né, o papel que elas têm nisso. É uma radical diferença, né, gente? De um fundo mutualista para um modelo de contas individuais. Inclusive, pegando o gancho aqui no que os colegas comentaram, o plano de contas individuais em um plano de previdência privada é considerado hoje o modelo mais seguro do mundo. Do mundo. Muitos países utilizam, até mesmo de forma isolada, né, de forma total. A gente tem o exemplo da Dinamarca, a gente tem exemplo de outros países que utilizam fracionado, um pouco mutualista, como é hoje o nosso INSS, que é um pacto geracional, a gente costuma dizer, né? E outra porcentagem ali em capitalização. Perfeito. Muito legal isso, gente, porque o modelo de contas individuais traz para o aposentado inúmeras vantagens. Vamos relacionar aqui, ó. Vamos. O saldo é do participante, modelo Do de início ao fim. E no PG VGBL? Na fase de contribuição ele pode até ser seu, mas no momento que você entrar em benefício, não. Não é mais. Um plano de mercado com finalidade lucrativa, não, porque tem um fundo mutualista, o saldo é da instituição. Exato. Vamos lá, modelo de contas individuais. Posso fazer aportes na fase de aposentadoria? Pode, inclusive. Modelo de mercado? Redução. Não. Podemos trocar a forma de recebimento da renda também. Pode, porque Uma contas vez ao individuais dá para recalcular. Exatamente. Planos de mercado?
Não pode. Não pode. Faleceu, o recurso vai ser repassado aos beneficiários indicados em até 30 dias? Vai. Sim, planos de mercado, o saldo fica para a instituição. Então, são inúmeras vantagens para o participante, nesse caso aposentado ou assistido, que tem um plano de previdência em contas individuais. Então, ó, tá aí, ó, informação riquíssima para você. Puxa, Wagner, agora eu me lembrei que eu tenho um plano lá de mercado. Ah, meu Deus, posso trazer para conta? Pode ou não pode? Deve. Depois de tudo isso, deve, né? Pode trazer modelos de planos tradicionais, que são os planos antigos, né? Ou modelos de plano com a característica de um PGBL, Sim. você pode trazer para cá, mesmo se você estiver aposentado aqui, Exatamente. tá? Exatamente. Então esse processo é simples, inclusive totalmente digital. Digital. Né? Então é muito simples para você que, opa, me liguei nessa informação aí, então eu vou pegar meu plano lá de mercado e trazer para cá. E aí, olha só uma coisa interessante, e o recálculo de renda, né? Queria especialmente aí ouvir a Ivana, como é que é esse recálculo de renda para os aposentados dos planos da conta? Como é que funciona? Isso é bem bacana também, porque como a gente falou já, nosso plano é totalmente flexível, né? Exato. Mesmo em fase de aposentadoria, você pode fazer as modificações que o regulamento permite, né? E agora a última modificação que a lei nos permitiu é a mudança da tabela, né? Regressiva, progressiva, progressiva, regressiva. Esse recálculo anual, ele é bacana porque ele possibilita você receber toda a rentabilidade. Então, você está sempre recebendo a rentabilidade no período. Quando chega no período do recálculo, você pega o saldo remanescente e recalcula novamente da forma de renda que você escolheu. Incrível isso. Mesmo que você não altere, né? Você pode, por exemplo, alterar isso antes do recálculo. Em maio e junho são as janelas de alteração do recálculo do benefício. Então, você pode ir lá solicitar a alteração da forma de renda para outra forma que você gostaria de receber. Caso você não solicite, ele vai ser recalculado da mesma forma. Interessante mencionar os canais, né, Ivana? Por onde o aposentado ou assistido consegue fazer este pedido de recálculo de renda. Muito feliz Aproveitando em passar... que nós estamos nessa janela, né? Isso, muito feliz em passar essa informação, porque também foi um ganho, um avanço que nós tivemos, né, para os aposentados. Então, você pode solicitar através do seu aplicativo, ele é Legal. muito fácil, mas caso, né, você não tenha seu aplicativo ainda, ou você não queira, ainda a gente faz de forma formal, né, por formulário. Mas pelo digital hoje tem essa possibilidade. Lembrando, maio e junho você pode solicitar essa alteração de renda e julho é o seu recálculo do benefício, onde Poxa, você muito recalcula legal. o seu saldo. Gustavo, tu que está na área comercial, tudo isso que nós comentamos aqui recentemente, isso traz um apelo muito grande para algumas pessoas que estão com um plano ali no mercado e tal, e se encantam por esses benefícios. Eu acredito que é muito comum, pelos números que eu acompanho aqui, já estive na área comercial também da Quanta por 4 anos e meio, e nós recebemos um número expressivo de portabilidades. Né? Sim, Vaguinho, cada vez maior. Isso é muito legal, gente. Então, eu acredito que toda semana o Gustavo deve, de alguma forma, direta ou indiretamente, apoiando as cooperativas ou não, conversar com participantes que se encantam por esse modelo de plano, correto? Fato mesmo. Nós toda semana estamos envolvidos, né, Ivana? Principalmente tive a oportunidade de participar com ela de algumas consultorias, mas é muito comum a gente se pegar no nosso dia a dia ali envolvido em algumas consultorias de portabilidade. E é marcante, Vaguinho, como tem pessoas que têm saldos bem expressivos lá fora. Assim como tem algumas pessoas também com saldo recentemente sendo constituídos, mas muitas pessoas há muito tempo nesses planos e que não conheciam esses diferenciais, que a gente separa aqui em 3, né? Acho que dá para falar a flexibilidade que a gente tem dentro dos planos, a segurança das contas individuais e também a rentabilidade que não deixa nada a desejar frente a esses planos de mercado aberto. Aí, se você quer saber mais sobre isso, conte com a gente, com as cooperativas parceiras, ou então entre em contato com a nossa central de relacionamento, nós estamos à disposição para te ajudar nesta análise. Vaguinho, pegando um gancho do que vocês estão falando de aporte, portabilidade, me veio um número na cabeça agora. Opa!
e que nós festejamos muito ano passado, e que os aposentados, os nossos números aí de 700 mais ou menos, eles realizaram em torno de 5 milhões de aportes no ano Olha passado. só, que interessante. Somente os aposentados. Os aposentados. Então, para você ver como muitos querem incrementar o seu saldo, Exato. aumentar a sua renda, e muitos também ainda utilizam para dedução fiscal. Exatamente. Isso no mercado aberto não é possível. Como que você vai fazer uma contribuição para colocar naquele baldão? No balde. Eu vou deixar para os outros, Vaguinho? Eu não. Aqui na conta você pode, inclusive depois de aposentado, fazer essas contribuições, porque você vai estar colocando, ó, na sua própria caneca. Cada um tem a sua canequinha. Isso é demais nos nossos planos aqui da Quanta. Gente, estamos chegando ao final, mas tem mais uma pergunta aqui. Ivana, em relação ao apoio da Quanta aos aposentados, assim, o que a Quanta tem planejado? Tem algum spoiler aí para passar pra gente, né? Enfim, o trabalho da Quanta que é feito tão carinhosamente para esse público. Tem alguma novidade, algum spoiler assim que você queira deixar? Temos. Isso aqui já é uma novidade, né? Nosso podcast aqui já é uma grande novidade, né? Tá passando para eles de uma forma mais ampla, né? Essas informações de como que é a fase dele de recebimento. Nós temos aí a nossa Aqua, né? Lá na Aqua Verdade. tem um canal direcionado para os nossos aposentados, totalmente direcionado para eles. Nós temos também o nosso blog. Lá no blog existem também artigos voltados para os nossos aposentados e para o público 60+, nunca esquecendo deles. E eu vou dar um spoilerzinho aí pequenininho, mas esse ano, se tudo der certo, a gente vai sair aí com um evento para os nossos aposentados e o nosso público 60+, para a gente fazer uma integração legal aí com esse público. Ah, que legal, muito bom, gostei. Gostei. Falando da Aqua, olha, vamos colocar a produção, QR Code aqui, produção. Coloca depois o QR Code aqui no vídeo. Isso, para você que está aí assistindo de repente no teu notebook aí, é só ler esse QR Code, vai lá para a Aqua, uma plataforma de educação gratuita. A Quanta, em parceria com a Soma Investimentos, criou essa plataforma, lançou em novembro do ano passado. Nós já temos mais de 3.500 alunos na Aqua. E lá tem uma trilha, por exemplo, específica para os aposentados da Quanta Previdência. Quando você entra lá, coloca lá o teu CPF, já vai identificar que você é um aposentado e tem conteúdos específicos para você. Ah, mas eu não sou aposentado, nem tenho o plano da Quanta. Não tem problema nenhum, tem vários cursos lá para você aprender mais sobre finanças para a longevidade. Totalmente gratuita. E Vaguinho, falar e entender sobre aposentadoria não é coisa de quem tá liberando 50, 60 anos, não, né? É coisa de quem tá ali, ó, sabe, né, começando já a trabalhar e precisa entender o que espera ele daqui a alguns anos. Boa. Qual que é o cenário? Então, entenda hoje como que vai ser seu futuro, né, previdenciário, para que você tome hoje as melhores decisões lá na frente. Quanto antes, melhor. A plataforma está aí para te ajudar. Se você, de repente, está assistindo esse episódio pelo celular, não tem problema. A gente vai colocar aqui na descrição do episódio o endereço da Aqua. Aqua Educação, sem o C cedilha, sem o tio, aquaeducação.com.br. Dá uma navegada lá, tem um oceano de conhecimento para você navegar. Gente, mas voou aqui o nosso bate-papo. Parece que a gente começou agora. Mas é que o assunto é muito bom. Pode marcar o próximo, Vaguinho. Vocês topam ou não? Com certeza. Eu topo. Eu já vou bolar um outro tema aí pra gente conversar. Vamos. Foi muito bom bater um papo com vocês, dois feras aqui com a gente. Falamos sobre a fase de aposentadoria, o benefício em um plano de previdência, os diferenciais dos planos da Quanta em relação aos planos de mercado. Olha, foi muito bom e, claro, quero passar a palavra para vocês agora para deixar aquele recado final para quem nos acompanhou até aqui. Por favor, Gustavo. Vaguinho, que honra ser recebido aqui nessa cadeira onde tanta gente legal passou, né? Eu já vi podcast do Jurandir aqui, das nossas colegas da Maiara, da Nise. Verdade. Só gente de responsa, né? Então vamos combinar. Muito obrigado mesmo por esse convite. Imagina. Esse é um assunto que tá no nosso dia a dia mesmo, porque a gente entende que essa entrega é o que realmente faz sentido para os nossos participantes. A gente sabe que eles são levados a concluir, de fato, esse planejamento de aposentadoria desde o início da adesão deles. Então, quero realmente agradecer e quero mandar um recado especial para que
para aquele nosso colega que está assistindo aqui esse podcast, se você tem um plano de previdência que ainda não está na Quanta, chama aí, né? Chama a Ivana, chama o nosso pessoal do relacionamento, que a gente ali vai dar total atenção para fazer uma consultoria para vocês e avaliar, né? E mostrar também quais são os nossos diferenciais especificamente para você, para o seu caso. Personalizado, né, Ivana? Boa, conte com o nosso time. Obrigado, viu, Gustavo? Ivana, por favor, seu recado final aí, seu recado do coração para quem nos acompanhou até aqui. Então, obrigada mais uma vez, né, pelo convite. Imagina. O Gustavo já falou, estamos honrados de estar aqui e mais ainda de falar desse assunto, né? Eu acho que eu transpiro, inspiro e transpiro isso no meu dia a dia, tá no nosso DNA da Quanta, nossa entrega, nosso propósito, né? E passar para o nosso participante, para o nosso futuro aposentado, a tranquilidade de que ele vai ter todo o saldo dele e que ele vai receber esse saldo aqui conosco, né? Então, você, participante que ainda não é aposentado, pode solicitar uma consultoria para a gente está aqui, pode solicitar de qual canal você preferir. E você que é aposentado, nós também estamos aqui, né? Sempre. Se você precisar, nos solicite uma consultoria, que surgiu aquela dúvida, né? Como que eu vou mudar minha fase de recebimento, a minha forma de receber a minha renda. Então, solicite para a gente que a gente dá essa consultoria. Muito feliz em poder estar aqui mais uma vez. É um amei. Prazer para nós receber Obrigada. Vocês aqui. Vamos marcar um outro bate-papo. Nós vamos marcar. Vou pensar num tema aqui. Tem muito assunto para a gente falar, não é? Tem muito assunto para a gente falar. Muito pano para manga. Tem só assunto bom, gente. Esse foi mais um episódio aqui no canal Quanta Pra Mim. Foi um prazer ter você aqui. Não é inscrito no canal, não perca a oportunidade, se inscreve no canal e ative aí as notificações para você ficar por dentro de todas as novidades. E eu te aguardo no nosso próximo podcast. Até lá, um abraço!